Cristãos estão sofrendo por falta de conhecimento de Deus. Nós fazemos parte de uma geração que conhece tudo, menos Deus. Não se aprofunda em Deus, não mergulha no profundo com Deus. Precisamos conhecê-lo e prosseguir o conhecimento até chegarmos à estatura de varão perfeito, aleluia. Gostaria de pensar em algumas experiências que Davi teve com Deus, que deixa claro a sua maturidade, que deixa claro que Davi cresceu. E a primeira experiência que Davi teve com Deus e que precisamos ter também é sobre a onisciência de Deus. Se você gosta de marcar, escrever, escreve aí uma experiência especial de Davi nesse salmo. Foi sobre a onisciência de Deus. Olha o que diz o texto: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já as conheces inteiramente, Senhor. Onisciência é a capacidade de saber tudo infinitamente, incluindo pensamentos, sentimentos, vida, passado, presente, futuro e todo o universo. O Deus que eu mal conheço, que mal conhecemos, conhece tudo de nós. A palavra sonda no original mostra um ato contínuo e aprofundado. Deus está sempre, meus queridos jovens, desfrutando, mergulhando, se vestindo, passeando na minha e na sua própria vida, curando-me, avaliando a minha alma, avaliando a mente, as motivações, os pensamentos. Ele conhece o meu dia a dia, Ele conhece a nossa rotina, onde nós somos bons, aonde somos falhos. Ele conhece os detalhes, Ele conhece as coisas insignificantes, Ele conhece as coisas relevantes. Ele penetra no impenetrável, onde os meus melhores amigos, os mais íntimos, não podem entrar, não conhecem. Ele avalia a minha vida pública, Ele avalia a nossa vida íntima. Ele sabe aonde eu vou, Ele sabe com quem eu converso, para quem eu ligo, o que eu assisto. O seu pai, talvez a sua mãe não sabe, o teu pastor não sabe, o teu líder não sabe, o teu analista, psicólogo não sabe, mas eu quero lhe dizer, Ele sabe de todas as coisas, aleluia. Nas cartas contidas no Apocalipse, enviadas à igreja, Deus diz, a igreja de Éfeso: conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo. A igreja de Esmirna, Ele diz: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. A igreja de Pérgamo, Ele diz: eu conheço a sua idolatria. A igreja de Tiatira: eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. A igreja de Sardes, Ele diz: eu conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. A igreja de Filadélfia, Ele diz: eu conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja de Laodiceia, Ele diz: eu conheço as suas obras, eu sei que você não é morno e nem quente, e por isso eu vou vomitar você da minha boca. E para você hoje, querido, para todos aqueles que estão hoje na presença de Deus e no centro da vontade de Deus, o Senhor está dizendo: eu conheço as suas necessidades.
Eu conheço as suas dificuldades, eu conheço as suas aflições, eu cuido de você. Você pode não perceber, mas eu estou trabalhando em seu favor, aleluia. Deus nos encurrala por todos os lados, conhecendo a nossa vida como jamais alguém poderia conhecê-la. Diante da onisciência de Deus, ficamos completamente cercados por Deus. A maturidade nos leva a conhecer e a desfrutar a onisciência de Deus. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro atributo que Davi descobriu com a maturidade que ele tinha, a onisciência de Deus. Em segundo lugar, a segunda experiência que Davi teve com Deus e que precisamos ter também é sobre a onipresença de Deus. Falamos agora sobre a onisciência e agora é sobre a onipresença. Olha o que diz o texto: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Que coisa maravilhosa! A onipresença é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha que lindo isso. Na teologia, a onipresença é um atributo divino, segundo o qual Deus está presente em todos os pontos da criação. Em conjunto com a simplicidade de Deus, podemos dizer que Deus está totalmente presente em cada ponto do universo. Meu Deus, qual é o lugar aonde eu posso ir que o teu Espírito não consiga me ver e me acompanhar? Qual é o lugar que nós podemos ir que o Senhor não está? Para onde fugirei da tua face? Para onde, queridos, fugiremos da face de Deus? Qual é o lugar que vamos que Deus ali não está? Se eu pego o meu carro, Ele vai estar lá. Se eu tomo um avião, Ele vai estar lá. Se você vai para um navio, Ele está lá. Um submarino talvez, Ele vai estar lá. Se você vai para uma ilha, Ele vai estar lá. Se você vai para suas cavernas, Ele vai estar lá. Se eu vou para um lugar claro, Ele está lá. Se eu vou para o escuro do meu quarto, Ele está lá também. Se você vai ao banheiro, Ele está lá também. Sabe aqueles momentos que desejamos ficar sozinho? Ele está lá também. Davi afirma: Deus não apenas sabe de tudo, mas Ele também está em todos os lugares. Ele é onipresente. Queridos, olhe para mim, isso é sinistro. Nunca se teve tantas câmeras espalhadas por todos os lugares, em todas as cidades, quase em todos os comércios. Câmeras nos filmam por fora e até certa distância. Mas Deus se embaraça em nós, por fora, por dentro e por todos os lugares. Aleluia. Isso é maravilhoso, lindo pensar que Deus torna o lugar santo. Qualquer lugar pode ser santificado pela presença dEle. Deus disse para Moisés: Moisés, tire as suas sandálias, porque o lugar que você está é santo. E eu pergunto para você, quando Deus disse isso, aonde Ele estava? Aonde estava Moisés quando ele recebeu essa ordem de tirar as sandálias, porque o lugar era santo? Ele estava no pasto, pastoreando.
Ele estava num lugar cheio de esterco, mal cheiroso. Como pode ser santo um lugar como esse? Esse lugar se tornou santo porque o Senhor estava lá, aleluia. Eu quero dizer algo a você: aonde você vai, se você leva a presença de Deus, esse lugar se torna santo. É ali que estava Moisés, é santo porque Deus fazia presença ali. Este lugar hoje é santo não porque é uma igreja, mas é porque Deus está aqui, e aonde Ele está, alguma coisa nova está para acontecer. Ele quer tocar hoje a sua vida com a santidade dEle. Que Deus é esse? Podemos falar que conhecemos verdadeiramente esse Deus? Que conhecimento eu tenho deste Deus que eu digo que amo, que eu digo que conheço, que eu louvo? Que louvor maravilhoso tivemos aqui hoje. Pessoas levantaram a mão, choraram, se derramaram, se ajoelharam. Mas qual é o conhecimento que a gente está tendo desse Deus? Deus é inescapável. Ninguém escapa de Deus. Em relação a Deus estamos, querido, olhe para mim, num beco sem saída. Se Ele não te pegou, Ele vai te pegar. E eu estou muito animado para que Ele te pegue hoje. Oh, louvado seja Deus. De Deus não conseguimos nos escapar. Ele nos cerca por todos os lados. É impossível fugir da presença de Deus. É impossível ausentar-se do Espírito de Deus e fugir da sua face. Tanto os mais altos céus como os mais profundos abismos não seriam esconderijos seguros para nos escondermos de Deus. Eu não sei se essa notícia alegra o seu coração, mas o Todo-Poderoso está conosco todos os dias até o fim dos tempos, aleluia. A maior certeza que nós temos nessa noite é que Ele está aqui. E qual a diferença que isso faz na sua vida? Ele está aqui. Incrível revelação do salmista, porque não há mais o que temer se Deus está conosco. Você não precisa ter medo, porque Deus está com você, aleluia. A presença dEle não nos deixa imunes a problemas, dificuldades e enfermidades, mas a presença dEle é a certeza de alegria, de paz, de consolo, de amor e de graça. Essa reunião é marcada pela presença do Senhor. Quantos creem nisso? A maior certeza que temos hoje é que o próprio Deus está no nosso meio. Qual será a minha atitude hoje em saber que Ele está aqui? Se você que está distante dEle, não fique temeroso. Ele só veio aqui nesta noite encontrar você, te pegar, te abraçar, te limpar, te restaurar e te dar um novo horizonte de vida. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Quantos percebem a presença de Jesus aqui? Aleluia, aleluia. A terceira experiência que Davi teve com Deus e que precisamos ter também é sobre a onipotência de Deus. Já falamos sobre a onisciência, falamos sobre a onipresença, e agora Davi tem um impacto na sua vida sobre a onipotência de Deus. Olha o que ele escreve: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Suas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Preste atenção, onipotência designa a propriedade de ser capaz de fazer tudo. A capacidade de fazer tudo. Imagina
Deus tendo a capacidade de fazer tudo em todos. Davi está dizendo que Deus sabe de tudo, que Davi está em todos os lugares, e agora ele está dizendo que Deus tem todo o poder. Davi fica assustado com o poder de Deus na criação. Davi fica maravilhado no poder de Deus de gerar alguém, de tecer a pele de alguém. Tinha um bebezinho agora aqui. No poder de formar os ossos, no poder de formar a estrutura física, no poder de fazer o homem com humor, com personalidade, com temperamentos diferentes um dos outros. Não somos robôs, cada um tem a sua personalidade, e isso tudo foi pelo poder de Deus, no poder de dar inteligência, sabedoria, no poder de amar, no poder de ser amado, no poder de se relacionar, poder para colocar as coisas no lugar, poder de restaurar, poder de ressuscitar, no poder de restabelecer. Só Ele tem o poder de colocar de pé aquilo que caiu, de limpar aquilo que sujou, de dar vida àquilo que morreu. Davi se assusta, mas compreende porque tem maturidade. Tem maturidade. Como poderíamos escapar daquele que nos criou e nos formou? Como fugir daquele que formou o nosso interior e nos teceu no ventre da nossa mãe? Ao invés de pegarmos uma rota de fuga para tentarmos em vão escapar deste Deus, deveríamos agradecer a Deus pela forma tão assombrosamente maravilhosa com que Ele nos formou. Aleluia, louvado seja Deus. Eu digo que os seus pais foram agentes de Deus da vida, mas quem teceu você, quem criou e quem soprou o fôlego da vida foi Deus. Ele quis você, aleluia. Pode ser que tenha jovens que já ouviram dos seus pais que você não foi planejado. Podem não ter sido planejados por eles, mas você foi planejado por Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Diante da grandeza insondável de Deus, só nos resta, queridos, nesta noite ficarmos extasiados, ficarmos sobretudo maravilhados diante da nossa limitação, incapacidade, diante do poder grandioso do nosso Deus. Quando eu compreendo todas essas verdades sobre Deus, eu chego a algumas conclusões importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu começo a compreender e me amar pelo que eu sou e fruto de quem eu sou. Eu sou fruto do plano e do sonho de Deus. Olhe para mim, você é fruto do plano e do sonho de Deus. Imagine que Deus sonhou com você. Aleluia, isso é maravilhoso. Ele me quis, Ele planejou, Ele está dia após dia aperfeiçoando você. Em segundo lugar, eu começo a pedir a Deus que cumpra todos os seus planos em mim. Se Ele sabe de tudo, conhece tudo, está em todos os lugares e tem todo o poder, com toda certeza Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para você. Em terceiro lugar, eu começo a colocar nas mãos de Deus toda a minha vida e todos os meus planos e todos os meus projetos. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu coloco hoje nas mãos de Deus. Ele criou, Ele formou, Ele deu vida, Ele sustenta com a vida. Então Ele pode conduzir melhor do que nós, aleluia. Em quarto lugar, eu começo a compreender que eu nunca mais vou tentar fugir da presença de Deus. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? E fugir para quê? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Fugir de Deus para quê?
Nada supera a beleza de estar na presença de Deus. Nenhuma outra presença te trará a glória, a majestade e o poder da presença de Deus. Diante da grandeza de Deus, Davi reconhece o quão ele é pequeno, o quão ele é falho, dependente de Deus, o quão ele precisa de Deus. É nesta hora, querido, que o ego vai embora, o orgulho vai embora, o sentimento de grandeza se vai. E o que me resta fazer, o que restou a Davi fazer, se Deus fez tudo, o que sobrou para Davi e o que sobra para nós fazermos? Em primeiro lugar, reconhecer e se entregar. Hoje é uma noite de reconhecimento, de entrega. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Só me resta reconhecer a grandeza de Deus e me entregar nos braços do Senhor. Nos resta nos arrepender e se render. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações e vê se é em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Só me resta louvar e adorar, como diz o texto: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Estamos juntos? Toda esta experiência de Davi é pesada demais para as crianças. Esta carga, esta pressão, tudo isso que Davi está vivendo, eu digo para você que é pesado demais para as crianças. Por isso, é melhor manter fora do alcance das crianças. Deus é tão maravilhoso que existem coisas que pedimos e Ele não nos dá para nos pouparmos. Tem muita gente pedindo ao Senhor unção e poder, mas não sabe o que fazer com a unção e com o poder. Porque unção e poder é arma pesada, é armamento pesado, e Deus não pode dar arma pesada na mão das crianças. Por isso nós estamos aqui hoje, querido. Diante de tudo isso, Davi se entrega totalmente ao Senhor, reconhecendo que sem Deus ele não podia continuar. Sem Deus é impossível continuar. Davi para de lutar com as suas próprias forças diante de Deus e começa a perceber que com a sua própria força ele não conseguiria atingir os seus alvos. Ele se rende a Deus, ele se prostra diante de Deus. Ele escreve este lindo salmo, que é um salmo de pessoas maduras. Davi entende que ele não precisa viver em solidão diante do Senhor, porque o Senhor está sempre ao seu lado. Davi tem a revelação de que Deus conhece o mais íntimo do seu ser. Ele penetra no impenetrável, não precisa mais viver se escondendo dentro de si. Você e eu estamos encurralados por Deus nessa noite. E a minha pergunta nessa noite é: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Quero convidar o Ministério de Louvor a estar aqui, e eu convido você a se colocar de pé. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. O que vamos fazer nesta noite?
A única atitude sensata é rendermos-nos aos seus pés e viver para a sua glória. É isso que estamos aprendendo nessa noite. Você pode fechar os seus olhos, queridos, e eu convido você a ter pelo menos 1 minuto de silêncio na presença do Senhor Jesus. Só a movimentação do ministério de louvor, mas eu convido você a fechar os seus olhos, fechar os seus olhos. A única atitude sensata é nos rendermos ao Senhor, é estarmos diante dos seus pés e viver para a glória de Deus, mergulhando todos os dias em águas profundas, buscando os tesouros escondidos, disponíveis aos que buscam maturidade e mais de Deus. Deus te convida nesta noite, querido irmão e irmã, jovem, a águas mais profundas. Quantos almejam isso? Levante bem alto comigo a sua mão. Águas mais profundas, lugares perigosos para as crianças. Nenhuma criança pode ir a águas profundas. Quero orar hoje por quem deseja maturidade. Eu quero orar hoje por jovens que desejam mais de Deus, que estão na estrada da maturidade, buscando a estatura de varão perfeito em Deus. Quero orar hoje por jovens que desejam sair do raso e desfrutar da profundidade que gera intimidade e que gera autoridade em Deus. Tem muito jovem querendo autoridade sem ter intimidade e sem ter profundidade. A profundidade vem primeiro, gerando intimidade. Logo Deus está colocando sobre você a autoridade de fazer coisas que somente Ele pode te capacitar para você fazer. Orar por endemoniados e os demônios correrem, curar pessoas, ser usado por Deus na palavra, evangelismo, discipulado, caminhar perto de pessoas. Deus está à busca de homens e mulheres maduros, que vão viver para a glória de Deus. Hoje é uma noite de separar as crianças dos adultos. Quero orar hoje por pessoas que desejam uma nova experiência com o Deus onipotente. Hoje você ouviu que o nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Talvez você nunca tinha ouvido falar sobre isso, e hoje o Senhor te chama, e Ele quer, assim como mostrou para Davi, a onisciência, a onipresença e a onipotência dEle. Ele quer mostrar a você também. E quando Ele vem, ninguém fica de pé, porque a glória dEle invade o lugar aonde Ele está. Eles têm mais para você. Não é só isso, querido. Não tem a ver com oração, não tem a ver com jejum, não tem a ver com vir à igreja. Tem a ver com maturidade, crescer. Chegou a hora de crescer. Chegou a hora de crescer e de prevalecer. Chegou a hora de crescer e continuar crescido. Chegou a hora de crescer e continuar crescido e ajudar as crianças a crescer também. Deus te trouxe hoje aqui para marcar a tua vida. Porque, querido, Ele está cansado de palavra. Deus está à busca de homens e mulheres deste quilate que buscam a maturidade.
Ele cansa das palavras, Ele cansa das nossas promessas. Ele quer atitude, Ele quer mudança, Ele quer mudança, Ele quer uma mudança total da tua vida. E é hoje é a tua noite. Se Deus falou com você, eu vou fazer esse convite uma única vez, porque é com as crianças que a gente precisa ficar repetindo. Se você ouviu Deus falar com você, e você almeja maturidade, crescimento, uma experiência viva e real com Ele, um dom novo, um novo talento, uma intimidade profunda com Ele, tem águas profundas para você no altar do Senhor. Se Deus falou com você, sai do seu lugar correndo. Nós vamos ouvir o ministério de louvor, e daqui a pouquinho eu quero orar com você. Queridos, vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Vem louvando, vem engrandecendo, vem falando com Deus. Pode vir mais para cá, por favor. Bastante lugar aqui, ó.